Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal, assim, pelo convite. É muito interessante estar aqui. Até então, eu não tinha conhecimento assim, desse congresso e é algo bem interessante a gente ver que junta assim, muitos profissionais, né, em um congresso para a gente falar sobre inovações, que é algo que hoje em dia, assim, como a aula da doutora Ana Emília que eu assisti ontem, né, ela está comparando dois carros antigos e você mexer do mesmo jeito que você faz seu dia a dia, como você fazia, como você vê nos livros. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, normalmente os livros que a gente tem hoje em dia são baseados, assim, às vezes são um pouco antigos, né, como eles são antigos, então a gente precisa sempre estar atualizado com artigos, com aulas, congressos, porque isso é o que vai fazer a gente crescer ainda mais dentro da nossa profissão. A de terapia gênica, eu tive contato nos últimos anos, e foi muito através de algumas doenças que eu comecei a trabalhar dentro do ambulatório de neuromuscular. Então, tive contato com indústrias farmacêuticas e trabalhando sobre doenças raras, e vi que nessas indústrias, assim, quem está ali na cabeça e quem faz tá à frente de tudo isso são pessoas de áreas muito profissionais que chegaram e se capacitaram depois de muitos anos, fora, aqui mesmo. Então, os CEOs são todos enfermeiras, farmacêuticos, biomédicos. Então, eu acho que assim, vocês aqui, estando aqui, né, já quer mostrar que vocês têm interesse para poder crescer mais ainda na profissão de vocês, porque realmente é algo que está mudando muito rápido hoje em dia. Então, eu vou falar um pouquinho das terapias genéticas, das terapias gênicas, dentro da neurologia, focando nas doenças neuromusculares, que são as que eu mais trabalho hoje em dia. Quer passar por alguma coisa? Ou então aperta aqui. Pra cá? Então, eu coloquei um pouquinho o roteiro do que a gente vai comentar aqui. Eu vou falar um pouco das terapias genéticas que a gente tem hoje em dia, o conceito, os tipos que hoje em dia a gente utiliza. E com a doença que eu trabalho hoje em dia, eu foco no meu mestrado, na idose, vou citar as terapias que hoje em dia já estão disponíveis para essa doença e alguns que já são aprovados na Anvisa já estão dentro do SUS para esses pacientes com as doenças raras. E vou citar algumas outras doenças rapidamente que também usam essas outras terapias. Não sei se vocês lembram, assim, da estrutura mesmo, fita de DNA, vocês estão na graduação, é isso? E vocês chegaram já a ver alguma coisa sobre a edição de genes, terapia genética? Não. Certo. Então, vamos aqui. Então, a gente tem o DNA, né? Ele é uma dupla fita. Uma delas é usada como molde para a gente poder produzir, ao final, as proteínas. Então, o DNA, primeiro, ele é transcrito na fita de RNA mensageiro, e o RNA mensageiro, ele passa por algumas mudanças para ficar maduro, e poder ir para o citoplasma, lá, por meio dos ribossomos, formar as proteínas, certo? Isso aí eu acho que vocês devem lembrar. Então, na terapia genética,
qual idade ela vai dar os sintomas de relação, por exemplo, dormir. Qual é o tempo mais ou menos que os sintomas vão começar a aparecer de acordo com a curva que eu tenho. Vale para achar ou descobrir essa doença com a criança adulta? Quando a gente fizer o teste da minhose, né, tirar e acessar o DNA, né, e fazer a leitura e o sequenciamento do gene, vai conseguir fazer e descobrir se ela tem mutação. E isso é importante porque ajuda a propaganda dela, porque como ela não é uma doença que acarreta lesões em pessoas jovens, ela só começa a ter lesões a partir dos 25, 30 anos. Sim. Então, a gente espera 18 anos para a pessoa poder dizer que tem interesse de fazer o teste genético. Então, a gente não faz realmente in vitro, e espera realmente ela decidir. E, não, apesar da proteína ser produzida durante toda a vida, tem momentos, todas as nossas proteínas, elas têm pH, têm acidez, tudo isso vai depender para ela poder se desagregar e se alterar. Na amiloidose, a gente vê que na transcriptina isso acontece bastante, que ela continua sendo produzida durante toda a vida, durante toda a infância, a adolescência, mas essas proteínas elas não se agregam até um determinado momento. Que isso a gente ainda tem, assim, a gente ainda tem interesse de entender o porquê. Mas normalmente a gente tem essas alterações a partir dos 30, 35 anos. Existe até as formas juvenis e as formas da vida tardia. Que aí algumas acontecem próximo aos 30 anos e as outras só lá para os 60, 70 anos. De acordo com a idade que é descoberta, ela vai aumentando o nível de gravidade. Ou, por exemplo, se uma criança ela vai começar a desenvolver mais na infância, que você falou que não é, mas então como aumenta a gravidade ou se criança aumenta a chance de tratamento? Assim, o relato de idade mais jovem que já foi diagnosticado foi aos 15 anos. E aconteceu em uma paciente que ela era, apesar de ser uma doença autossômica dominante, ela tinha ambos os alelos mutados. Tanto o pai quanto a mãe tinham, e ela recebeu os dois alelos mutados. Então, ela tinha uma autossômica dominante já com uma doença mais grave. Então, ela evoluiu de forma, essa jovem evoluiu de forma mais severa, já aos 30 anos já não deambulava mais. Mas isso com tratamento. Mas um caso que teve aqui mesmo no nosso serviço, um paciente que também tinha duas formas mutadas, com 25 anos, a gente já começou o tratamento mais, um tratamento de segunda fase, vou explicar um pouquinho depois o que é, e conseguiu regredir um pouquinho da evolução, mas depende da faixa etária, mas também depende do tipo de mutação da variante. Porque apesar de todas serem mutações nesse gene, no gene da transcriptina, existem variantes mais graves e variantes mais leves. Eu acho que isso é algo que vocês vão ver com o tempo, assim, se forem para essa área da genética, mas a gente tem uma coisa também que a gente chama de penetrância. Então, quando a gente tem uma mutação, a gente tem que trabalhar com a penetrância dessa mutação em cada pessoa. E, normalmente, isso é determinado quando a gente faz um estudo de pares, um estudo dos pais e os filhos, numa população grande, a gente consegue determinar a chance de uma pessoa que tem uma mutação desenvolver uma doença. Porque tem gente que faz, assim, se a gente pensar, se eu tivesse dinheiro, eu faria um exoma e eu veria todas as mutações que eu tenho e já iria atrás de tratar tudo. Mas, na verdade, isso é muito mais profundo, porque muitas mutações, elas tanto são indeterminadas, como outras vão ter uma penetração muito baixa. Então, você vai ficar a vida toda com aquele pensamento daquela mutação e vai ter a doença. A gente tem uma das mutações dessa doença, aquela que acomete mais o coração, ela tem uma penetrância de 10%. E ela surge próximo aos 70 aos 80 anos. Então, ela é uma que a gente nem indica para a família testar assim que descobre que a pessoa tem. Porque, diferente de outras, que acometem mais pessoas mais jovens, a gente tende a pedir para testar, fazer aconselhamento genético. E como tem tratamento hoje em dia, a gente conversa se a família não quer fazer uma viagem e testar. Mas essas que têm uma penetração muito baixa e que acontecem muito ao final da vida, talvez não precise porque a pessoa pode morrer antes por outras doenças, né? Então,
É algo que vai ficar ali na cabeça dela a vida todinha. Então, sobre a expressão, não em todos, como eu tinha comentado nessa figura, todas as células do nosso corpo vai ter todo o nosso genoma, mas nem todas as células vão expressar todas as proteínas. Existe a expressão do RNA mensageiro diferente em cada célula que a gente tem no nosso corpo. O nosso neurônio produz proteínas diferentes do que as nossas células musculares. Então, da mesma forma, nas doenças isso acontece. A expressão da proteína ela é muito mais comum no fígado, nos olhos e no plexo coróide, mas muito mais no fígado, assim, 98% da produção dela acontece no fígado. E isso é importante porque a gente pensa nos tratamentos que pode ser realizado. Antes de termos as terapias genéticas para essa doença, a única terapia era o transplante hepático. Então, já que a gente tem a produção principal fonte produtora no fígado, então a gente tira esse fígado e troca por um fígado saudável. Então, resumindo, para a gente entender então como é que vai tratar essa doença. A gente tem uma doença autossômica dominante, monogênica, então um único gene vai causar a doença. Mutação nesse gene da transretina, que a gente já sabe. Ele causa a desestabilização de uma proteína, então essa estrutura quaternária vai ser desestabilizada e vai se depositar. Temos o fígado como principal produtor, e a lesão decorre do depósito dessas proteínas alteradas. A falta da proteína não vai causar doenças, e tem essa heterogeneidade fenotípica, que é dentro de um mesmo gene, de uma mesma variação, por exemplo, daquela VAL50 match, a gente tem variação dentro da mesma família. Pessoas que se desenvolvem com 30, outras vão desenvolver com 40 anos. Tem variações fenotípicas e a penetrância é incompleta. Então, por exemplo, nessa mutação que eu comentei, só 10% das pessoas que têm a mutação vão desenvolver a doença. Já nessa mais comum, na VAL50 match, 80% das pessoas que têm a mutação vão desenvolver a doença. Então, fazendo o sequenciamento do gene, sabendo qual a variante que aquela família tem, a gente consegue orientar melhor o aconselhamento genético e o acompanhamento dos familiares. Sobre a evolução da doença. Ela passa muito tempo da vida produzindo a proteína, mas essa proteína, por algum motivo, ela não se desestabiliza. Ela continua circulando de forma adequada. A partir de algum momento, próximo aos 30 a 40 anos, dependendo da mutação, ou algumas mutações lá para os 60, 80 anos, vai começar a ter alguns sintomas, mas mesmo assim a pessoa não vai perceber que isso é uma doença genética, vai achar que é uma neuropatia periférica de outras causas, ou uma arritmia por outras causas, uma insuficiência cardíaca por outras causas, que é muito mais comum. Então ela vai vai deixando de deambular com facilidade, ela vai perdendo a força nos pés, então ela vai deambular mais lento. Isso até a gente trabalha com o pessoal da fisioterapia, ele faz algumas escalas de marcha, para a gente poder ver ao longo do tempo. A gente faz a escala de 6 metros, né? Então a gente vê quanto tempo ela consegue andar a respeito. E a gente consegue mensurar se está tendo evolução ou não da doença. Com o tempo, essa doença vai progredindo e ela vai necessitando de um andador, de uma bengala. Então aí a gente já está na fase 2, quando a gente precisa de um apoio para deambular. Isso é interessante porque aqui, acho que eu tenho 2 pacientes que estão em fase 2 e eles não usam andador. Mas se eu for perguntar para eles, eles se apoiam, eles já vêm segurando na família, no filho, na esposa, eles não andam sozinhos. Mas uma coisa difícil é ver gente aqui do Ceará usando uma bengala e um andador. Assim. Até o avô do meu esposo estava assim, você tinha que precisar, na verdade, de uma cadeira de rodas, mas não tinha quem fizesse ele não querendo andar sozinho, com 2 pessoas segurando. Então, isso às vezes a gente tem que ter cuidado para avaliar os pacientes, porque muitas vezes eles precisam de um suporte a mais e não querem usar por vergonha, por se sentirem insuficientes no caso que usem uma desses apoios, né? Então, a gente tem o estágio 1, que é o estágio que o paciente tem alterações, mas não dificulta a marcha. No estágio 2, os pacientes já precisam de um apoio para a marcha. E no estágio 3, eles já estão acamados ou cadeirantes. E a gente tem que pegar esses pacientes na fase 1 e no máximo na fase 2. Mas quanto mais precoce a gente iniciar as terapias, menos depósito de proteínas ocorrerá, então menos grave a doença será. Então, quanto antes, melhor.
muitas vezes, quando a gente diagnostica os pacientes, ainda mais quando são os pacientes índex da glaucomia, o primeiro diagnosticado, a gente consegue pegar somente na fase 2, já está numa evolução mais acelerada. E aí a gente vai conversar com ele, fazer o heredograma, e a partir daí a gente vai conseguir avaliar aqueles outros familiares que talvez estejam com sintomas iniciais e outros ainda que possam estar até assintomáticos. Então, nessas famílias, a gente faz esse heredograma, faz o aconselhamento genético para os filhos, para os irmãos, para os primos, e faz o teste genético. Porque o diagnóstico da parte, quando a gente tem esse fenótipo da polineuropatia, a gente precisa do teste genético. Aqui é como evolui a doença. Então, no início, né, quando tem o diagnóstico, e esse diagnóstico, esse paciente está ainda na fase 1, apesar do emagrecimento e da caquexia, que é outra alteração da doença, já que ocorre perda muscular, ocorre perda desses neurônios, então ocorre uma atrofia muscular também associada. Então, com o passar dos anos, ele vai evoluindo ainda mais para esse emagrecimento, em dificuldades de marcha. Nessa fase, normalmente, a gente tem muito formigamento e muita queimação em pés e mãos. Conversando com uma das pacientes, ela dizia, a gente começou atendendo a mãe dela ficou acompanhando com a gente assim, 6 anos, e a gente investigando várias outras doenças, e a gente não tinha ainda disponibilidade de teste genético, isso foi há uns 7 anos atrás. E quando a gente conseguiu a disponibilidade de teste genético, a gente fez e viu que ela tinha essa doença rara. E quando a gente fez nela, acho que com 3 meses ela faleceu. E ela disse, cuide da minha família, porque a família não sabia que iria ter. E aí, conversando com a filha dela, a filha já contava que ela cuidava da avó, que precisava ficar colocando bacia de água com gelo para não ter a queimação, não ter a dor nos pés. Então, ela já contava a história da avó semelhante à da filha e com medo de ser a história dela. Então, é uma doença que vai progredir, invariavelmente, ao longo dos anos, se a gente não conseguir tratar. Quando a gente tem essa suspeita do diagnóstico, né, na neurologia, na amiloidose, a gente suspeita já com alguns red flags. Uma neuropatia periférica progressiva, que a gente já descartou diabetes, descartou hipovitaminose de B12, descartou alcoolismo, as coisas mais básicas. Tem desautonomia associada, que são as alterações gastrointestinais, alterações pupilares, arritmias, alterações esfincterianas. Quando tem essas questões associadas, e às vezes tem até mesmo uma parte cardíaca, né, a insuficiência cardíaca, a gente já parte para o teste genético. Quando a gente tem já o histórico familiar, nesse caso dessa paciente, que eu já tinha o diagnóstico da mãe dela, a gente vai diretamente para pesquisar, fazer o sequenciamento do gene TTR e já procurando essa variante. Quando a gente não tem um histórico familiar, a gente pode partir para um painel neuromuscular, que testa as principais doenças que dão neuropatias hereditárias, como o Charcot-Marie-Tooth e a amiloidose. E nesse painel a gente vai ver se tem alteração no gene TTR ou algum outro gene. Mas outros, e às vezes quando ele dá negativa, a gente ainda repete e faz o sequenciamento do gene TTR. Aqui eu não precisei repetir. E normalmente a gente tem feito hoje em dia mais o sequenciamento do gene mesmo. Até porque, para dar um aconselhamento genético, é mais fácil, porque se a gente for falar de um aconselhamento genético para um painel de doenças, a gente teria que explicar um pouco sobre cada uma, sobre os riscos que esse painel geraria e pode influenciar nas decisões futuras dessa família, pensando em filhos, em relações. Então, tem o sequenciamento de um único gene, a gente vai direcionado para essa doença. Aqui é um exemplo de um sequenciamento do gene TTR, né? Então, a gente tem o resultado, a gente recebe hoje em dia por e-mail, tem algumas empresas aqui que fazem esses testes. A gente tem a Fleury, a Mendelix, acho que Genome também. E a gente normalmente usa mais a Fleury e a Mendelix. Então, a gente tem disponibilidade lá no HGF por meio da indústria farmacêutica. E foi interessante porque essa questão das terapias e das doenças genéticas, quando surgiu, porque as indústrias, elas têm interesse de ter os seus produtos sendo utilizados. Então, a partir do surgimento dessas terapias, elas começaram a fornecer muitas capacitações e muitos treinamentos sobre essas doenças.
E assim como aconteceu os testes genéticos. Então, a gente tem disponibilidade desses testes genéticos à vontade para essas doenças específicas. E hoje em dia é o que a gente utiliza e é muito útil nessas famílias. E quanto tempo sai o resultado do teste genético? 45 dias, às vezes até antes, porque às vezes eles esperam para juntar uma quantidade e saem os resultados, mas é mais ou menos 45 dias. Só uma dúvida, o paciente do SUS que está em tratamento, procura um atendimento na HGE, se ele quiser, o médico achar necessário, ele faz esse teste, qualquer paciente faz isso. Sim, mas isso é interessante porque ele consegue fazer, mas por enquanto a única via de ele conseguir fazer esse teste é pegando meu WhatsApp, porque eu que trabalho com essa doença lá e tenho feito o mestrado nessa doença, então eu montei um ambulatório de amiloidose. E a gente surgiu esse ano, e se Deus quiser, o próximo ano vai ficar realmente amplo para estar na secretaria e poder fazer esses encaminhamentos mais fácil. O HGF se tornou um centro de atenção em doenças raras. Então, a gente vai ter momentos de ambulatório específico para atender pacientes com doenças raras. Então, a gente está tentando montar a equipe multidisciplinar, montar um geneticista, um aconselhamento. O teste não é pago pelo SUS. Não, ele é pela indústria. Porque nem os planos de saúde não querem pagar também, né? Exato. Então, mas muito desses testes, algumas pessoas que trabalham com essas doenças específicas, eu trabalho com as doenças nervo e músculo do adulto. Mas existem alguns neuropediatras que fazem estudos com algumas doenças neurológicas das crianças. E essas que têm tratamento, a maioria desses médicos que acompanham essas famílias e já faz o segmento, tratamento, eles têm disponível esses testes de forma gratuita, porque é de interesse da indústria ter o diagnóstico. E as indústrias que eu trabalho, assim, eu acho que anteriormente eu pensava muito assim, que seria uma pressão para você tratar, para você diagnosticar. Mas até hoje, assim, minha relação com o pessoal da indústria é muito tranquila. Eles ajudam muito na aulas para o pessoal da agente de saúde do interior. Então, eles têm tentado espalhar o nome da doença pelas cidades para o pessoal, não só eu, ou então as pessoas que trabalham com essa doença, são neurologistas, conhecerem e poder encaminhar. Porque, às vezes, fica perdido um paciente que tem... recentemente, a gente foi a Juazeiro e tinha uma família de pacientes com amiloidose lá que já tem uma história de muito tempo e tem as queixas bem clássicas, só que eles achavam que era a forma normal daquela família morrer. Eles, meu tio ficou cadeirante. Não, achavam que era normal. Não, com o tempo, o pessoal da família começa a ficar sem andar e cadeirante falece. Era normal. E aí começou a pessoas mais jovens terem isso também, mas era normal para eles, né? Começavam a tentar ir atrás dos médicos, mas nunca ninguém ouviu falar sobre isso. A maioria das doenças raras tem esse problema. Quando foi diagnosticado no polissacaridose, no interior da Bahia, eu assisti uma palestra de uma médica que acompanhou a família e ela disse que atendeu um paciente com essa doença no ambulatório, né, assim, isso há uns 25, 30 anos atrás. E aí ela disse que, nossa, o seu filho, acho que tem... E o fenótipo e as faces de uma criança que tem polissacaridose é bem típica. Elas têm o rosto infiltrado, são baixinhas, os membros curtos. Então, começam a ter tratamento para essa doença. E aí ela, nossa, o seu filho provavelmente tem essa doença, isso é tratado. A mãe comentou, poxa, mas na minha cidade, quais são as crianças que estão assim? E aí eles montaram um projeto, foram nesse interior, e no mundo é o lugar onde tem mais diagnóstico de polissacaridose. Então, vem gente do mundo todo estudar, né, tentar tratar essas famílias. Então, lá tem mais de 300 pacientes. E isso, às vezes, acontece nessas cidades do interior por conta desses casamentos consanguíneos. E aí acaba que doenças recessivas, como esse o caso dessa doença, acontece com muita frequência. Casa muito primo, sem ter noção, né? Nessa já é uma doença autossômica dominante. Então, o pai tendo, os filhos vão ter 50% de chance de ter, cada um deles.
E agora focando um pouquinho nas terapias que temos para essa doença. Os tratamentos em geral. Como a gente viu, o principal órgão produtor é o fígado. Então, por muitos anos, esse foi o tratamento indicado. E ele era feito de uma forma transplante renal. Eu sou saudável, faleci, o meu fígado vai para um paciente que tem amiloidose, ele não vai produzir mais a proteína amiloide por muito tempo, e o fígado dele vai para uma pessoa que tinha cirrose e ia morrer nos próximos 2, 3 anos. Então, era feito um transplante de amiloide. Então, isso até era um pouquinho mais rápido de conseguir esses transplantes. Só que os problemas, né? Essa pessoa tem uma doença genética, então, com o passar dos anos, ele iria voltar a produzir essa proteína. Existia, às vezes, transplantes, pessoas que fazem transplantes por mais de uma vez. Outra alteração é que, apesar de você ter feito transplante e tirado a doença, a amiloidose naquele momento, você ia dar outra doença ao paciente, que era imunossupressão. Então, ia ser um paciente imunossupresso para o resto da vida. Existe a questão de risco da cirurgia, rejeição. Então, tem todos os riscos de uma doença, de um transplante. Hoje em dia ainda é feito, mas em pouquíssima quantidade. Existem alguns lugares do Brasil que a gente não tem acesso às terapias de fase 2. Então, quando a pessoa está usando a terapia de fase 1, que é a única fornecida pelo SUS, e não evolui bem, às vezes é indicado sim o transplante ainda. Mas, vou explicar para vocês as terapias de fase 2, e elas são aprovadas pela Anvisa. Então, a gente tem já 3 terapias aprovadas pela Anvisa, só que as outras 2, que são os silenciadores genéticos, eles não são fornecidos pelo SUS, então precisam ser de forma judicializada. E tem alguns lugares do Brasil que a gente não consegue essa judicialização. Então, quando surgiu essa ideia de que é uma doença que você alterando você tem só um gene que produz essa doença. O problema é que a proteína quaternária ela se desestabiliza. E se você tirar essa proteína, ela não vai ter problemas. Uma das terapias pensadas foi os estabilizadores da proteína quaternária. Então, uma dessas proteínas produzidas para tratar essa doença foi essa, da família, ele é específico para a transgetina. E quando essa proteína, em vez dela se desestruturar nos monômeros e voltar a ser fibrilas, né? Então, ela ser essas fibrilas que iriam se agregar e causar as doenças, dando a proteína ligadora, ela vai se estabilizar e vai segurar essa proteína e impedir com que ela se deposite. Quando a gente tem o diagnóstico dos pacientes, esses pacientes que são os filhos, né, dos pacientes que já são diagnosticados, a gente normalmente diagnostica eles numa fase assintomática. Então, eles não têm ainda nenhuma doença. A gente vai acompanhar eles ao longo da vida e quando eles começam a ter alguns sintomas, a gente oferece o tratamento. Então, já no início desses sintomas, a gente já tenta oferecer tratamento para não progredir de uma forma mais rápida. Quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor. E falando, assim, na parte mais da genética, né? A gente tem os silenciadores gênicos. Os silenciadores, eles já vão agir mais nessa região, que é na região da tradução. Então, elas vão tentar segurar o RNA mensageiro para ele não produzir a proteína. A proteína é rara. Então, aquele outro tratamento age aqui na proteína. Então, ela já foi produzida, já foi liberada para o organismo. E algumas delas vão ser seguradas, vão ser estabilizadas. Mas esses tratamentos de fase 2, que hoje em dia a gente chama de fase 2 porque eles são os mais complexos, e tratam os pacientes liberados pela Anvisa somente para os pacientes que já estão na fase 2, que são aqueles que já estão necessitando de ajuda para deambular, eles são indicados e eles conseguem tratar de uma forma mais antecipada a doença, antes que produza a proteína. No mesmo ano, assim, no mesmo paper, no mesmo jornal, saiu a publicação dos 2 tratamentos, dos 2 silenciadores gênicos, que hoje em dia são concorrentes. Ambos eles são utilizados para pacientes de fase 2, mas também naqueles da fase 1 que ficaram refratários ao tratamento. Ele ainda está na fase 1, mas a gente vê que ainda está progredindo a doença, então a gente indica esses tratamentos. Hoje em dia a gente tem esses 2 que eles utilizam mecanismos parecidos, mas não iguais de tratamento.
Esse primeiro, ele vai utilizar um ASO, um oligonucleotídeo angistense, e o segundo vai utilizar um RNA de interferência. Professora, o silenciador gênico, ele sempre vai atuar sobre o RNA mensageiro ou ele também pode atuar sobre o DNA em si no gene? Pronto, não. Ele sempre vai tentar alterar o RNA mensageiro, ele não age no DNA. Quando a gente age no DNA, já é edição genética, edição gênica, mas os silenciadores sempre vão atuar tentando silenciar a tradução de alguma proteína, ou os silenciadores agem assim, mas os ASOs, que são um dos tipos de silenciadores, eles podem também ser utilizados para ajudar a manter uma estabilidade numa tradução, que às vezes acontece de forma errada, tirando um exo que não deveria, mantendo ele lá para produzir uma proteína adequada. Então, os silenciadores, eles sempre vão agir no RNA mensageiro, pré ou pós-splicing, fazendo com que não produza a proteína. Por isso são chamados de silenciadores. Então, aqui é esse mecanismo da esquerda, é o RNA de interferência. Ambos eles utilizam aquelas nanopartículas que a gente viu na aula de ontem. Então, elas vão ser a forma de entrega, de delivery dessas medicações. Uma coisa interessante de entender em ambos os tratamentos é que eles utilizam a ideia de que o RNA fita dupla é um organismo estranho e vai ser destruído pelo nosso sistema de reparo. Então, ele utiliza o sistema de reparo da célula para destruir esses RNAs fita duplas que a gente vai formar com o nosso objetivo de tratamento. Então, no RNA de interferência, que são essas pequenas moléculas, a gente entrega já uma fita dupla de RNA dentro dessas nanopartículas, né, os lipossomas, e eles, quando entram no organismo, eles vão ser opsonizados pela ApoE, e isso faz com que eles sejam entregados diretamente nos hepatócitos, que é o local onde há a principal produção da proteína alterada. Então, lá eles vão ser endocitados, vai ser liberado os RNAs fita dupla, e esse complexo, que é o complexo de silenciamento de RNA, o complexo RISC, ele já existe e ele já está lá no nosso organismo para tentar destruir essas alterações que podem acontecer no nosso organismo. Então, ela vai separar essas fitas, vai manter um RNA guia, e esse RNA guia, ele é complementar ao alvo da proteína, do RNA mensageiro que iria traduzir a proteína da transretina. Então, esse complexo vai se ligar a essa região do RNA mensageiro e vai destruir. Então, não vai ter a produção da proteína. Então, esse é o primeiro mecanismo de tratamento dessa doença, quando a gente usa os silenciadores gênicos. Certo? O segundo, que é utilizando o oligonucleotídeo angistense, a tecnologia ASO, a gente vai entregar esses nucleotídeos, esses oligonucleotídeos, que são moléculas pequenas, cerca de 20 nucleotídeos, a gente vai entregar de forma de fita simples. Eles vão entrar no citoplasma, vão entrar no núcleo, e lá no núcleo vão chegar no seu alvo, que é o RNA mensageiro da proteína transretina, e nesse momento ele vai formar o RNA de fita dupla, a RNase H, que é um tipo de ribossoma, vai agir e vai clivar essa região. E quando ela é clivada, ela é destruída, ela não vai mais produzir a proteína alterada. Então, a gente tem esses dois mecanismos que usam o silenciamento gênico para poder tratar essa doença. Já com a doença que a proteína produzida é tóxica, então a gente vai destruir e vai impedir que ela seja produzida. Aqui é como ela é normalmente, né? A gente tem a proteína transretina forma selvagem, a proteína transretina forma mutante, e ela vai ser transcrita, vai ser traduzida e vai gerar as fibrilas amiloides que vão causar a doença. Então, naquele mecanismo ASO, a gente vai ter, eu falei primeiro desse, então vou começar por esse aqui. No mecanismo em si, a gente vai ter a produção delas, elas vão sair do núcleo, vão chegar no citoplasma, esse complexo RISC vai ser ativado
quando a gente entregar o RNA de fita dupla, que é o nosso tratamento, e vai destruir o RNA mensageiro, vai ser degradado. Já na tecnologia ASO, a gente vai agir dentro do próprio núcleo, aqui a membrana, e vai ativar a ribonuclease H, quando a gente ligar esse oligonucleotídeo no RNA mensageiro. Então, ambas as formas vão destruir a proteína, destruir a produção, o RNA mensageiro, vão impedir que a proteína seja produzida. No sistema, ele pode criar ele fica em ciclo, ele continua ligado a essa fita de RNA guia que foi entregue, junto com o complexo RISC, e várias proteínas, vários RNA mensageiros que vão sendo formados. Ela só age uma única vez, então a quantidade de talvez vai mudar por um período de tempo mais curto. Essa proteína entregue aqui, esse RNA entregue aqui. Hoje em dia, a empresa que produziu essa molécula, ela está produzindo uma aqui, tem a duração de 3 meses, então vai ser uma administração trimestral. Hoje em dia, a administração delas são quinzenal, então são por forma subcutânea, essa forma é subcutânea, e essa aqui é endovenosa. Então, nessa aqui, o paciente tem que ir para um centro de infusão, receber a medicação durante 1 ou 2 horas e poder ser liberado. Isso que acontece 2 a 3 semanas. E já nessa, ela recebe que nem uma injeção de uma insulina, né, de forma quinzenal. Vocês entenderam esses 2 mecanismos? E uma nova terapia que surgiu recentemente para o tratamento da amiloidose. Aqui as doutoras ganhadoras do Prêmio Nobel em 2020 pela CRISPR-Cas9, né? Então, a CRISPR-Cas9 foi uma evolução na edição gênica e hoje em dia permite que várias doenças comecem a ter possíveis tratamentos que estão sendo estudados nesses últimos anos. E a amiloidose é uma delas. Esse estudo foi publicado recentemente e teve somente 6 participantes que foi testado mesmo se essa doença tinha algum risco, se esse tratamento tinha algum risco, se ia gerar alguma lesão. CRISPR, eu acho que vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Não sei se lido sobre isso, mas CRISPR quer dizer um conjunto de curtas repetições palindrômicas regularmente espaçadas. Eu me lembro, acho que em 2019, quando a gente estava viajando, eu perguntei para a Luína o que era CRISPR, porque eu tinha ouvido falar e muita gente falando sobre isso, e algo bem interessante na época. E não sabia o que era, acho que você tinha ido para um congresso sobre isso, aprendendo um pouco sobre isso. Então, hoje em dia, assim, isso é uma terapia que já é utilizada e vai ser utilizada em uma dessas doenças que a gente trabalha. E o CRISPR, a Cas9, é uma endonuclease que é associada ao CRISPR. Então, é uma proteína associada ao CRISPR, por isso que esse nome, Cas9. E ela é um sistema de defesa das bactérias contra os bacteriófagos, contra os vírus que tentavam lesar, destruir as bactérias. E esse sistema existe há milhares de anos e foi descoberto, né, entendido que poderia ajudar nessas terapias em humanos. O que a gente faz, o que é feito no laboratório para poder utilizar essa tecnologia para tratar as doenças é criar um RNA guia que vai direcionar essa enzima para clivar o sítio que a gente tem interesse. Então, acontece mais ou menos dessa forma. A gente tem a invasão do RNA, do DNA viral, do bacteriófago na bactéria. Isso é como acontece na natureza, assim, nas bactérias, e sempre aconteceu. Então, os bacteriófagos colocam seu material genético, né, o DNA, e a bactéria vai tentar destruir esse material. E quando ela destrói esse material, se ela sobreviver, ela vai pegar um pedacinho e colocar junto com a ficha de DNA dela. E aqui são os pretinhos, são as regiões palindrômicas repetitivas. E entre elas tem os pedacinhos de vários bacteriófagos que essas bactérias lutaram durante anos. Então, elas têm a sequência de pedacinhos de DNA viral ao longo de vários anos, de várias gerações de bactérias. Quando outros bacteriófagos semelhantes entram em contato com
a bactéria, ela produz toda essa fita de RNA, transcreve toda a fita de RNA e produz essa endonuclease Cas9. E se o DNA viral, já como que ela tiver entrado em contato, então ela vai junto com a RNA guia que ela produziu, dentre todos eles, junto com o Cas9, vai crivar esse DNA viral. Então, é isso que a gente utiliza da mesma forma, hoje em dia, em humanos, ou em outros seres, em outras terapias. A gente vai utilizar a clivagem, a gente vai desenhar o RNA guia, vai desenhar uma RNA mensageira de uma Cas9, vai entregar isso ao ser, e ela vai chegar à região determinada e vai clivar. E o sistema de reparo do nosso corpo vai recombinar e vai fazer aquele reparo monólogo, que pode gerar uma lesão, vai destruir aquela proteína, ou a gente vai dar também associado a outra parte, outra de leitura, para poder mudar e ficar no local daquela fita que foi clivada. Então, vai fazer a correção da mutação. Então, o tratamento com o CRISPR-Cas9 para amiloidose utiliza essa tecnologia. A gente entrega numa nanopartícula a proteína o RNA mensageiro que vai produzir a Cas9, o RNA guia, vai ser entregue e vai ser endossado pelo hepatócito, vai produzir a Cas9, vai se juntar com a RNA guia que a gente levou. Esse complexo vai entrar no núcleo, vai separar a fita do DNA, vai clivar essa região do DNA, e essa clivagem vai destruir o quadro de leitura desse RNA que seria produzido e vai parar a produção da proteína. Então, esses todos que eu falei, cada um deles vai agindo cada vez mais precoce na produção da proteína. Um vai estabilizar ela já formada, outro vai silenciar o RNA mensageiro e outro vai destruir a região do DNA que iria produzir esse RNA mensageiro. Sobre outras doenças que utilizam também terapias genéticas, a gente está pertinho do fim. A gente tem a doença de Pompe, que é uma doença neuromuscular. Ela é uma doença que ela causa uma miopatia. Então, com o tempo, o paciente adulta, ele vai deixando de deambular, ele vai tendo fraqueza, principalmente da parte de cintura, de quadril. E as crianças que têm essa doença, muitas vezes elas não conseguem respirar fora de ventilação. A gente tem um bebê hipocôndrico que vai precisar de suporte ventilatório. Nessa doença, ela acontece por conta da deficiência da alfa-glicosidase ácida, que é uma enzima que vai quebrar o glicogênio dentro do lisossoma e glicose. Então, em vez de ele ser quebrado, ele vai se acumular. Quando ele se acumula, ele lesa a célula e destrói o músculo. Então, nessa terapia para a doença de Pompe, a gente vai fazer uma substituição da enzima. A gente vai dar a enzima boa. Então, quando a gente dá a enzima boa, ela vai privar o glicogênio e vai resolver a doença. Outra doença, a amiotrofia muscular espinhal, a AME, aquela que eu tinha colocado, que era às vezes os medicamentos mais caros do mundo. Dois deles utilizam a tecnologia ASO, e esses dois são liberados já na Anvisa, e recentemente foram liberados pelo SUS para alguns tratamentos em fase 1, que é quando a criança, o bebezinho, nasce hipocôndrico com fraqueza muscular. E eles vão tentar fazer com que um RNA mensageiro, quando ele ia sofrer o splicing, ele vai tirar um exon que era essencial nessa doença. Ele vai perder um exon que era essencial nessa doença, mais ou menos isso. Então, esses oligonucleotídeos tentam fazer com que esse exon não seja perdido e a proteína seja formada normalmente e consiga fazer o reparo, né, a força muscular dessas crianças, elas fiquem normais e sigam a vida como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, aquela criança que iria falecer com semanas ou meses, ela consegue chegar à vida adulta e ter uma vida normal. Então, realmente, é um tratamento muito caro. Um deles é 6 milhões, outro é 10 milhões, mas é aquela coisa, né? Assim, quanto é que vai valer para uma criança viver? E aí a gente vai ter que pensar, mas isso vai tirar... Será que isso vai reduzir o tratamento de muitas outras doenças?
E isso está se desenvolvendo para todas as doenças. Então, diabetes, hipertensão, existe muitas delas que são decorrentes de algumas alterações genéticas. E quando a gente faz tratamento genético para hipertensão e para diabetes, como é que vai ser, como é que o sistema de saúde vai conseguir lidar com isso? E, por último, a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que é uma doença incapacitante, uma doença muito grave, acho que é uma das piores doenças da neurologia, porque é uma doença que a pessoa vai perdendo a força muscular de todo o corpo, já na vida adulta, mas que não perde em nenhum momento a consciência. Então, ela evolui ao longo de 2 a 5 anos e começa a perder toda a força muscular, inclusive a força de respirar. Então, precisa usar, inclusive, deglutição, a linguagem. É aquela doença do Steve Hopkins, né? Mas ele teve uma forma juvenil que se progredia, assim, conseguiu sobreviver por muitos e muitos anos. E, hoje em dia, está se desenvolvendo um tratamento com ligonucleotídeo antissense para um tipo específico de alteração genética da esclerose lateral amiotrófica. Os pacientes que têm alteração nesse gene, só de um, que dentre as elas hereditárias, as elas genéticas, é o mais comum, existe hoje em dia, está desenvolvendo esse tratamento para essa doença. Então, vai para um caminho importante. Acho que é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aqui ou depois, podem me mandar também. Eu queria saber se o CRISPR, né, já está de fato sendo utilizado na neurologia em vivo, porque tem muita questão do off-target, né, de como uma sonda, não sonda, né, um oligonucleotídeo pequenininho, por mais que ele tenha, só tem 100% de similaridade com o seu DNA, mas ele tem 90% contra a região de genoma, ele pode ter esse direcionamento errado, né, de parte dessas enzimas. Aí, como que está o tratamento disso na neurologia? Ainda não utilizamos. Esse é o estudo mais recente, foi esse de 2021, que foi só com 6 indivíduos, para avaliar realmente se o primeiro ponto do estudo era diminuir a produção da proteína ocorria e se não ocorreria efeitos colaterais. E foi positivo, não teve efeitos colaterais em um dos 6. Exceto a administração, né, que tem que ter todo um preparo para a administração, corticoides, uma certa imunossupressão no início, mas não houve a administração. E houve a possibilidade de houve a redução da produção da proteína. Então, mas ainda está em, acho que está em fase 2 para poder ainda ir para fase 3 e poder ser utilizado. E outras vezes eu não conheço se o CRISPR já tem sido utilizado, mas no Brasil eu acredito que não. Terapias com CRISPR, então.